Olá pessoal, boa tarde. Vamos fazer agora para vocês o resumo da aula de ontem, dia 21, de Sociologia do primeiro ano, com o tema Desnatural e Estranho, tá bom? A habilidade está aqui, é desenvolver a consciência de que não há olhar natural, todos os olhares são sempre construções, tá? Então a gente vai entender o que é o conceito de desnaturalização do olhar, que já foi falado para vocês, já passei na aula passada para vocês, lá no Classroom, que eu mostrei um slide para vocês, e só peguei o mesmo slide e dei uma melhorada nele, vamos dizer assim, tá? E também o estranhamento da realidade, o conceito de estranhamento da realidade, vamos lá. Então, desnaturalização do olhar e estranhamento da realidade, A imagem aqui já está dizendo tudo, a gente precisa ver que as coisas não são tão naturais como a gente pensa, como a professora falou lá no vídeo Centro de Mídia, aliás, uma aula muito boa, por sinal dela. Então, a gente tem que entender que o mundo nada não é normal, nada não é natural, não. A gente precisa aprender a ter um olhar crítico e ir atento a essas coisas, E tem a diferença do olhar do senso comum e o senso científico ou senso crítico, que é o olhar sociológico, Então, nessa imagem aqui, a gente é um olhar de estranhar as coisas, Por que é que está acontecendo tudo isso? Principalmente nesse tempo da pandemia, É um bom exercício para a gente fazer esse treinamento de olhar, de observar o que está acontecendo no mundo, na sociedade, no caso, através da sua casa mesmo e das mídias sociais, O que está acontecendo com tudo, tá bom? Isso é um treinamento. Aqui eu trago para vocês um conceito que vocês precisam ler, tá? Então eu vou colocar esse PPT para vocês lerem lá no Classroom, vocês vão dar uma lida. Mas é o conceito mesmo do que é a desnaturalização do olhar e o estranhamento, tá? O conceito de estranhamento. A desnaturalização significa justamente o oposto daquela atitude de achar que tudo na vida é natural, como se a realidade correspondesse exatamente às representações que fazemos dela. Ou seja, nem tudo é normal, nem tudo é natural. Será que nessa pandemia muitas coisas que estão acontecendo estão sendo normal e natural? Será? O fechamento dos comércios todos, isolamento social, lockdown para fechar tudo, será que isso aí é realmente, de fato, uma coisa natural ou uma coisa convencional? Foi combinado por isso, E o conceito de estranhamento. Estranhar é romper com a atitude de achar tudo natural. Implica estranhar em esse seu próprio mundo, nosso cotidiano, nossas rotinas mais usuais, ou seja, você precisa ter essa atitude de estranhar, ou seja, o que é que eu consigo entender que é normal até certo ponto, isso, até certo limite. Tem outras coisas que não, que passam no limite. Então a gente tem que questionar, fazer um bom questionamento sobre isso. E aí a gente começa a ter um pensamento mais crítico e mais profundo também sobre a realidade, tá bom? Aqui tem uma imagem, veja bem, a questão que dá para vocês verem a imagem, uma questão para a gente pensar aí, treinar o olhar crítico. Será que é fácil para vocês jovens arrumar um emprego hoje em dia, ainda mais agora com essa crise toda? Será que é fácil? Antes já não era fácil, E aí a primeira coisa, eu coloco aqui na imagem, vagas para jovens. Só que daí vai olhar, lá pede a carteira assinada, mas o jovem, ele não tem. Aí vai lá pedir experiência profissional. Como é que você, jovem, vai ter uma experiência profissional sendo que você nunca trabalhou, só estudou? Então fica complicado, Então é estranho essas coisas, ou seja, parece que é para de fato deixar o jovem não conseguir o seu primeiro emprego mesmo, de fato. Apesar que tem grandes coisas no governo que ajudam a gente a conseguir isso, Como por exemplo lá o jovem aprendiz, Enfim, normal, natural, então é isso que você tem que questionar. O que é normal, o que é natural? E o que é o recado que a gente quer dar para vocês é: ser diferente é normal. Viver a diversidade e aceitar a diversidade. Olha essa frase aqui: os homens nunca foram tão escravos de seus mitos quanto hoje são. Isso porque concederam o status de natural às suas próprias invenções. Fábio Goulart. E é verdade, a gente parece que vai colocando no mito todas as coisas. Por exemplo, olha aqui essas frases típicas do cotidiano nosso, do senso comum. O número 13 é considerado de má sorte, especialmente quando cai numa sexta-feira, sexta-feira 13, por exemplo. Então, você vai entender o que é a sexta-feira 13. Aí você vai entender. Aqui tem um linkzinho embaixo, você clica lá, você vai saber. Todo muçulmano é terrorista. Será que todo muçulmano é terrorista?
Atualmente há um mito de que vestir as meninas recém-nascidas de vermelho traz sorte. Como assim? Né? Mulher, sexo frágil, asiáticos inteligentes, índios e nordestinos preguiçosos, mulher no volante, perigo constante, homem não chora. Essas são algumas frases típicas do senso comum que a gente tem como verdade isso, e não é, a gente precisa questionar essas coisas, tá? E aqui no final, pessoal, eu vou deixar para vocês esse desafio, tá? Vou até levantar um pouquinho aqui o celular para vocês verem. É um desafio de vocês começar a pensar de maneira diferente, com esse conceito de estranhamento, né? Que é o quê? O pensar fora da caixa. É um conceito novo, né? Desde a década de 60 aí, de um autor chamado Sam Lloyd. E ele escreve um livro lá, né? Chamado Quebra-Cabeça, com 9 pontos, que é essa charada aqui. Então, eu quero que vocês tentem. Pode fazer isso no caderno de vocês, vamos copiar isso daqui. E o desafio é o seguinte: vincule todos os 9 pontos usando 4 linhas retas ou menos, sem levantar a caneta e sem traçar a mesma linha mais de uma vez. Então vocês vão ter que vincular esses 9 pontos aqui com 4 linhas retas. Será que vocês conseguem? Quem que conseguir, vamos ver. Eu vou deixar esse desafio para a gente responder até a semana que vem. Um abraço, tchau!